pode ser um órgão legítimo por caducidade desse mandato. Se atos, eles tudo está ferido de ilegalidade, para vir reclamar e tapunar para um ato, portanto, de um órgão caduco. Na verdade, CNE devia preocupar mais que se ilegalidade à luz da eleitoral, que está a permitir fazer qualquer que seja processo eleitoral, ou seja, dirigir qualquer que seja processo eleitoral. CNE está falando na lei, mas é capaz de citar um único artigo que está sustentando argumento relativo ao início de contagem do mandato do Presidente, que toma posse a revelia de acordo do Supremo Tribunal de Justiça e a margem da lei. Para entendimento do CNE, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça está a constituir referência legal quando está a favorecer vontade do regime. Se a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e tem efeitos que agora MST atribuir para via de que manda o senhor Umar Sissoko Embalo, que pera a decisão do Supremo Tribunal que poder assumir essas funções. E mais, para via que manda o próprio CNE e que pronuncia na altura sobre ilegalidade de tomada de posse. Numa contradição manifesta, agora, senhor Umar Sissoko Embalo, que desrespeita a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e toma posse ilegalmente e que investigou-se servir de decisão do mesmo órgão, diga-se de passagem, Supremo Tribunal de Justiça, para poder perpetrar, para poder continuar no poder, além de 5 anos previstos constitucionalmente. E papearam aqui comunicado de valores morais e éticos, e barrado de como esses valores e tecidos a par de isenção, idoneidade, verticalidade, que deve costurar essência e razão da existência do CNE. Portanto, relação entre personalidades dirigentes dessa instituição, o valores que não acaba de citar, e deve ser de mais estrita e de absoluta harmonia. Não obstante, péssimo serviço prestado para a CNE nas eleições presidenciais de 2019 e está a mostrar um caminho desviante daquilo senhores que está à frente da instituição. E foi confiado a magistrados judiciais de direção do CNE, dentro do espírito de independência, idoneidade e verticalidade que está prescrito e está presumido como se agentes, dito magistrados, é ser imbuído dessas características. E está guardado deles um contributo para a observância de lei e credibilidade de processos que eles se caracterizam. Aliás, motivações de reforma de 2012 que leva à judicialização de CNE e era no sentido de assegurar probidade e integridade de função, razão pela qual, em virtude de caducidade do secretariado executivo da CNE, sendo juízes de índice que ocupam aqui cargos e funções estruturantes naquele organismo eleitoral, é dívida digna simplesmente a pedir demissão em bloco, fazendo jus à natureza de função que está justificar e que está motivar, portanto, que motiva a alteração legislativa em 2012 para permitir que os juízes ocupem aqui função. A atual equipa caduca, ilegítima e ilegal de CNE e desacredita toda a crença de guineense naquela instituição. Assim, é uma confiança que está dada aos juízes para dirigir a estrutura responsável pela organização de eleições no país. Que mesmo a equipa caduca e chega ao ponto de recusar cumprir o acordo do Supremo Tribunal de Justiça que está ordenado observar um dos pressupostos essenciais para a validação de qualquer que seja a eleição, a produção da ata de apuramento nacional. Em vez disso, é chega ao ponto de declarar instância máxima na definição de resultados eleitorais. Ou seja, fala como eles têm instância máxima na definição de resultados eleitorais e esse facto que está constituído uma das grandes aberrações jurídicas que proferidos por uma equipa de magistrados na história de Guiné-Bissau. CNE delinea tudo um cenário legalmente distorcido que dá a fala simbólica à tomada de posse, como agora que CNE pode tentar goce, esquivando que consequências ou desviando para consequência de que circunstância política e jurídica criada para ele próprio, si própria atuação.
Aliás, CNE é capaz de fingir dar relevância apenas à dimensão física da presença no ato de tomada de posse simbólica, quando na realidade mais grave e legitimação pela CNE do aberrante ato. Para que não lei e para que não assistir, CNE sim toma posse, toma lugar, ou seja, é fácil presente na tomada de posse simbólica. Que é de pontar, ou seja, a pergunta que de calado quero, e porque CNE que é pronunciante sobre a ilegalidade de tomada de posse simbólica. E também gosto, talvez, para encomenda, fácil justamente nesse momento. Resposta é simples e pretendido com aquela instrumentalização de CNE para legitimar prorrogação inconstitucional do mandato presidencial. Mas está apontado ainda no nome de qual lei que ocupantes ilegais de CNE continuam a chamar para eles, ou seja, continuam a reclamar como sendo membros do secretariado executivo. Para ver que não se vê se existe vacatura e deve ser preenchido para voto de 2/3 do deputado na ANP. Assim que o artigo 3 está definido. Além de mais, e que estou olhando, na parte alguma de lei de CNE, concretamente nesse artigo 15º e 16º, como a presidente de CNE pode ser substituído para interinidade em caso de impedimento ou vacatura. Quem está representa a CNE é esse presidente, que está elegido em termos legais e mais ninguém. Para ver aquilo, doutor Mpabicabi, e tudo menos presidente de CNE. E tudo que demais membros que está a rogar pertencem a secretariados executivos de CNE está fazendo a revelia da lei e está usurpa uma função que a lei está permitindo usurpação. Em termos de conclusão, não me se fala de um momento para a aferição do mandato do Presidente da República e se tomar a posse. Tanto assim que dispositivos legais que estão a marcar fim e início do exercício do novo Presidente da República está a fazer referência à tomada de posse. Artigo 182 da Lei Eleitoral, o Presidente da República toma posse no último dia do mandato do seu antecessor, subconjugado com o artigo 66 da Constituição, e está falando o mandato do Presidente da República e está tendo duração de 5 anos e nem mais. Autoproclamado Presidente interino de CNE e tem a obrigação de conhecer lei eleitoral mais do que ninguém. E para ver aquilo, e serve perfeitamente como a lei eleitoral, portanto, e demais leis da República, para tomar como referência a data de tomada de posse para contagem de prazo para início de funções do novo Presidente da República. Se tentar, uma maneira que se facilita, ignora a lei eleitoral e vinha invocar a competência do Supremo Tribunal de Justiça para declarar direito contrário àquilo que está preconizado pela Constituição e demais normas eleitorais, que lá é um fato e um ato inadmissível. Portanto, perante a situação, não pensa como nós estamos perante uma preparação de um cenário que está visa permitir o pronunciamento de um Supremo Tribunal de Justiça para poder acomodar interesses de poder vigente. Este secretário executivo que usurpa funções de presidente da Comissão Nacional de Eleições, se fosse livre de qualquer compromisso político com o regime instalado, portanto, ele seria capaz de forma, portanto, aliás, e o facto de ele ser ainda juiz, ainda tem a obrigação de servir como mandato do Presidente da República eleito e tem iniciado tomada de posse e não com proclamação de resultados eleitorais ou confirmação, portanto, do Supremo Tribunal de Justiça. Se esse é o entendimento, não é obrigado a concluir como o Dr. Mpabicabi e na referir posse simbólica do Sr. Umar Sissoko-Embaló, como assim não trata de um verdadeiro golpe de Estado. E para a conclusão, e basta não vai revisitar atos que seguir a tal tomada de posse simbólica. Invasão de instituições do Estado, incluindo o próprio Supremo Tribunal de Justiça, por militares e forças de ordem de segurança, que colocado ali e colocado na sede do governo para tomar posse para novos indicados para o próprio Umar Sissoko-Embaló. As declarações do Mpabicabi e também significa que tudo visitas realizadas para Umar Sissoko-Embaló para países de sub-região
nomeadamente Senegal, Nigéria, assim como a participação na cimeira de chefe de Estado e de Governo do CDAO, na qualidade de Presidente da República de Guiné-Bissau, e um autêntico fraude e desrespeito a tudo que guineense que assistir nessa qualidade. Por outro lado, o ex-secretário executivo usurpa funções do Presidente do CNA e tinha a obrigação de se discussar. Supremo Tribunal de Justiça, na veste do Tribunal Constitucional, e que está competindo emitir pareceres com anúncios sobre duração do mandato presidencial. Supremo Tribunal de Justiça que tem emitir parecer. Um eventual acordo do Supremo Tribunal de Justiça e que até conferir posse ao Presidente da República, sob pena de violação do artigo 67 da Constituição, que está conferir esse poder exclusivamente ao Presidente da ANP. Portanto, de declaração de Dr. Mpabi Kabi, e faltaram só que falaram de Comanal, não vai repetir tomar de posse e não usar a partir de zero contagem tomar 5 anos. Para concluir, declarações do Sr. Mpabi Kabi visa apenas 2 objetivos. Levanta um falso debate para desviar a atenção sobre o essencial, que é o mandato do Presidente termina dia 27 de fevereiro de 2025 e, à luz do artigo 182 da Lei Eleitoral e 66 da Constituição da República, presidenciais devem ser realizados ainda nesse ano que nós estamos, 2014. O próximo presidente pode tomar posse dia 27 de fevereiro. Hoje, o Dr. Mpabi Kabi pediu intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, sabendo de como aquela instituição foi também assaltada, a própria gente ser interessada na protelação do mandato para além de 2025, ou seja, para além de fevereiro de 2025, e se vê como aquele órgão, Supremo Tribunal de Justiça, e que até goza de independência, e que tem idoneidade, e que tem isenção, e muito menos verticalidade para pronunciar sobre essa matéria. Para a semelhança de outro órgão de soberania e fazer parte de instituições que estão assaltadas para o poder político. Aliás, fica claro de declarações de um político durante o fim de semana que conta que efetivamente tropas de palácio que mandaram para sequestrar nessa casa o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, efetivamente acaba para instalar um presidente que está presidente, acaba para nomear um vice-presidente que está nomeado e acaba para cobrir o falso processo disciplinar com todos os juízes que estão alinhados com tentativa de manipulação do poder judiciário. Isso significa que o convite do Dr. Mpabi Kabi, quando vai para o Supremo Tribunal de Justiça, conhecendo todas essas situações e combinando um desvio, com certeza de como ela vai validar uma decisão de proteger eleições para além de fevereiro de 2025, mesmo sabendo como é ilegal. Definitivamente, indivíduos que estão certo a fazer papel de defender interesses indefesos, como é o caso do Dr. Mpabi Kabi, e que está dando garantia de isenção, e que está dando garantia de idoneidade, e que está dando garantia de verticalidade. Garantias essas que estão costura essência e razão de existência do CNE. CNE está caduco, todo mundo se vê, e mais do que isso, na parte alguma de lei da República de Guiné-Bissau, que está permitido para o presidente do CNE substituído para interinidade. Portanto, no caso de vacatura, simplesmente está levantando a palavra à Assembleia Nacional Popular no sentido de fazer votação na termos do artigo 3. Esse que tem ordem de intervenção na criação. Pegou nessa imprensa estrangeira, como eu fazia, nada de outro. Verdade. Pegou isso para arrancar a versão portuguesa. Muito obrigado pela presença da imprensa nesta conferência de imprensa. Fui alvo de ataque